Bom dia, boa tarde, boa noite a todos das mocidades. Soltem o play e a partir... Opa, já tá vendo? Eu errei, porque a gente falou do Justino, tá vendo? Soltem o play e vamos curtir esse MP3, tá vendo? Não tem problema não, pode deixar. Eu tô aqui do meu lado com a Tainara, porque, né? Tainara. Olá, pessoal. A gente vai explicar tudo isso, pessoal. E a Thalita aqui na frente. Oi, gente, tudo bom? Exato. Thalita. A gente tá confundindo tudo isso por causa que a Tainara a gente chama de Tai e a Thalita eu chamo também de Tai. Então, quando eu falar Tai, pode ser uma das duas, tá é que bom? você pode ver que nós somos muito parecidas, né? Irmãs gêmeas, quase, Só eu acho. o cacho do cabelo. Mas estamos em época de conferência e para falar sobre isso, a gente trouxe um pastor muito querido para nós, né? E a gente vai falar sobre um livro muito interessante que ele escreveu recentemente, que é Produtividade Redimida. E esse assunto tá muito em alta, eu acho que todo mundo gosta de falar sobre isso, tá todo mundo sempre sem tempo. E é muito importante a gente conseguir analisar nosso tempo de uma forma santa, né? Então, estamos aqui com o pastor Alan Porto. Palma, pastor. É um prazer mais uma vez recebê-lo. Gente, alegria minha. Obrigado pelo convite. Esses dias estão sendo muito legais aí na conferência. E vai ser bom estar à mesa com vocês pra gente trocar essa ideia. Uma bênção, pastor. Muito legal. E até para começar a falar sobre o seu livro, o que te incentivou a escrever esse livro? Tá. Foram diferentes aspectos, né? Então, um deles foi a minha experiência pessoal de crise com esse contexto, né? Com esse cenário de produtividade, esgotamento, ansiedade, enfim. Então, lá no livro eu conto com mais detalhes e, enfim, se vocês quiserem a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas em resumo, eu sempre fui um cara com muitos interesses e uma dispersão de energia muito grande, de foco também, péssimos hábitos, então sono ruim, alimentação ruim, rotina desordenada e dificuldades no coração, dificuldade de dizer não, por exemplo, e sempre querer assumir mais coisa do que eu realmente podia. E a certa altura da minha vida, quando você é jovem, o impacto dessas coisas é menor porque você tem mais energia para queimar. Mas à medida em que o tempo vai passando, de fato, se você não recuperar essa energia adequadamente, você quebra. E isso aconteceu comigo, né? Eu quebrei, como eu digo, quebrei no corpo, imunidade baixa, insônia, gastrite, problemas gástricos em geral. Né? E aí eu quebrei no coração, ansiedade, ataques de pânico, enfim, foi algo muito intenso. Isso levou um bom período aí da minha vida e eu fiquei pensando durante muito tempo em como é que eu conseguia resolver esse dilema. E eu achava que, basicamente, era uma questão de método. Se eu tivesse o método perfeito, eu ia conseguir equilibrar todos os pratos. Mas não foi assim que funcionou, né? Mesmo eu lendo muitas coisas e aplicando vários métodos, eu voltava para o mesmo lugar. E aí eu fui aprendendo pela escritura que tinha algo mais que precisava ser tocado, né? Que era a dimensão do coração. Então, quando eu aprendi isso fez tanta diferença para mim. Não que eu tenha me tornado um guru de produtividade, um cara altamente... Não, eu continuo sendo um cara que quer abraçar o mundo, que quer fazer mais coisas do que consegue, que precisa se disciplinar, porque senão eu não paro para descansar. Mas aprender essas coisas fez tanta diferença na minha vida que eu comecei a compartilhar isso. Então, primeiro, eu já trabalhava, né? Eu trabalho produzindo conteúdo para a internet desde 2005, pelo menos. Então, escrevendo em blogs e tudo mais. Então, comecei a falar sobre essas coisas e eu comecei a receber feedback de muita gente que passava pelo mesmo dilema, né? Pela mesma luta. Então, a minha experiência de crise pessoal me levou a falar sobre isso e perceber que havia uma demanda, né? Um grupo de pessoas dentro da igreja e fora da igreja passando por essas mesmas dores, reforçou ainda mais, né, a intencionalidade de produzir material sobre isso. E aí surgiu a oportunidade de traduzir essas coisas que eu já falava em postagens, em vídeos, em cursos online, traduzir isso tudo, colocar num formato de um livro, e assim surgiu Produtividade Redimida. Nossa, pastor, a gente estava comentando antes de começar a gravar, né, sobre a necessidade que eu, Lucas, até a Thalita também, ela já leu, tá, enfim, que a gente... Esse livro chegou no momento oportuno, né, até foi muito bom,
e o senhor contando agora, relatando sua vida, eu me sinto muito representado, porque acho que todo mundo passa muito por isso, né? A gente ama, por exemplo, servir na igreja, mas às vezes a gente tem que saber dizer não, porque a gente não pode abraçar o mundo inteiro, senão a gente não mostra a nossa dependência de Deus, né? E isso é muito, muito claro, assim. Então foi muito bom ler seu livro, pastor. Muito obrigado. É verdade. Nossa, foi assim, eu falei, né, pro senhor, eu ainda não terminei, eu tô mais ou menos na metade, mas assim, só o começo já foram vários tapas assim na cara. E eu achei muito interessante porque o senhor falou, o senhor começa o livro contando o seu testemunho, né, contando o seu exemplo pessoal nessa questão de ter vários interesses. E pastor, de verdade, eu lendo todas as coisas que o senhor tinha interesse, eu fiquei cansada. Porque, meu Deus, é muita coisa. Mas é muito legal isso, é muito legal ver o quanto o Senhor, nosso Deus, depositou vários dons e talentos no Senhor, e isso é muito legal. É isso mesmo. Até hoje eu tenho muitos interesses e, de fato, você precisa aprender a filtrar, né? Tem uma característica da nossa geração que ficou classificada como uma espécie de, enfim, de transtorno, de um problema na psicologia. Eles chamam de FOMO, né? Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora, o medo de perder. E é curioso, assim, né? Mesmo pessoas que não têm, vamos dizer, vários interesses por vários hobbies ou várias atividades, ainda assim carregam essa ansiedade de será que eu perdi? Teve a luta do Mike Tyson ontem, eu não posso ficar de fora, e o que está rolando no Twitter, e as últimas novidades sobre tal celebridade, ou sobre tal assunto, ou sobre a guerra em tal país, ou sobre o novo lançamento do iPhone 23, e sei lá, e nisso, né, tá todo mundo nesse barco de querer dar conta de muito mais coisa do que efetivamente consegue. Então, enfim, a gente está numa época de uma enxurrada de informação. A gente está numa época de uma tecnologia que possibilitou tanta coisa boa para a gente. Esse podcast que a gente está fazendo agora, né? A tecnologia está permitindo que a gente alcance gente que talvez a gente nunca vai conversar pessoalmente, mas que, enfim, vai ouvir isso, vai ser edificado. Mas a tecnologia também trouxe vários desafios, né? Agora eu vou para casa, levando trabalho, eu não desligo nunca, notificação chegando, e-mail, WhatsApp, e eu fico hiperconectado, porque mesmo nos momentos de descanso, eu estou acessando e recebendo mais estímulo e mais informação. Então, o resumo tá todo mundo pilhado. Né? E se a gente não aprender a reorganizar os nossos ritmos e o nosso coração, vai todo mundo quebrar. E aí é que entra aquela questão também de, como o senhor falou, né, que uma das coisas que a tecnologia trouxe, principalmente questão de redes sociais, foi essa, como que eu posso dizer, esse excesso de estímulo, excesso de informação, né, que o senhor acabou de mencionar, e o excesso de entretenimento também, né? Então, isso acaba nos distraindo também daquilo que a gente precisa fazer. Então, eu queria começar fazendo essa pergunta em relação à procrastinação e à preguiça. O senhor acha que existe uma diferença entre esses dois termos? Ok. Eu acho que existe uma relação, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Então, alguém pode procrastinar por diferentes razões. E uma das expressões da preguiça pode ser a procrastinação. Então, o que eu defino como procrastinação? Só para a gente ter uma clareza aqui, né? Eu defino procrastinação como você fugir de uma responsabilidade ou de um chamado que foi dado por Deus para você. Então, pode ser estudar para uma prova, pode ser preparar um relatório, pode ser uma ligação que você tem que fazer para o seu pai, enfim. Normalmente, a gente procrastina as tarefas que demandam de nós mais energia. Coisas que são mais fáceis ou que trazem um retorno imediato de prazer, a gente não procrastina. Ninguém procrastina acessar o Reels ou o TikTok, porque isso traz a dopamina, traz um prazer imediato. A gente procrastina as coisas que vão demandar mais tempo. Eu sei que eu tenho que ter uma conversa difícil com um irmão na igreja, e daí eu fico fugindo disso pelo tempo que eu posso, né? Eu sei que eu tenho que ler um livro para fazer um relatório, escrever uma resenha ou para uma prova, mas eu sei que é um livro denso, alguma coisa assim, então eu vou adiando. Enfim, então isso é procrastinar. Eu não defino procrastinação como fazer outras coisas, como o descanso.
Então, algumas pessoas entendem que, não, descansar é procrastinar. Deixar de fazer qualquer tarefa seria procrastinar. Eu acho que não. Se eu tenho uma lista de tarefas e no meu dia eu já cumpri as coisas principais que eu deveria cumprir, eu posso tomar uma decisão deliberada de dizer, isso aqui que eu não cumpri hoje, eu vou realizar amanhã. Então, isso não é procrastinar porque eu não estou fugindo da responsabilidade. Eu estou colocando a responsabilidade dentro de um outro bloco, de um outro espaço de tempo. Então, dito isso, quando eu procrastino, quando eu fujo da minha responsabilidade, eu posso fazer por diferentes razões. Uma delas é a preguiça. Então, na preguiça, eu estou preocupado apenas com o meu prazer e bem-estar imediato. Então, a preguiça tem um componente muito forte de prazer e tem um componente muito forte de egoísmo. Então, na preguiça, eu estabeleço que o meu tempo ou o meu conforto, ou seja, eu sou o centro da minha vida. Então, se eu tenho que fazer um serviço para alguma outra pessoa, eu nem penso nela. Eu estou pensando em mim. Estou cansado, eu não quero, ou estou com preguiça, ou não estou no clima, ou qualquer outra coisa nesse sentido. A preguiça pode ser uma das razões pelas quais, em vez de ler o livro que eu deveria ler, eu vou ficar zapeando no celular, ou em vez de, sei lá, vir fazer uma tarefa braçal aqui mesmo, de limpar uma sala ou carregar a cadeira, eu vou ficar batendo papo com outro irmão no fim do culto. Preguiça pode ser uma razão de procrastinar, mas nem toda procrastinação é resultado de preguiça. Então, um exemplo que eu dou é o da ira pecaminosa. Então, imagina que você planejou seu dia está lá todo bonitinho, no papel, você fez como manda o figurino, né? Você fez o script todo direitinho e você tinha uma reunião, sei lá, às 8 da manhã. Então, você acordou cedo, se preparou, saiu de casa cedo para chegar lá a tempo da sua reunião, mas entre você e o seu local de trabalho existia um negócio chamado trânsito de São Paulo. Né? Possível. Sempre imprevisível. Um pouco preguiça só de pensar. Nossa. E aí, a reunião que era para você ter cumprido às 8h30, você ainda estava preso no trânsito. E aí você chega lá no seu local de trabalho às 9, 9h15, e você vê, já perdi isso, e você está tão irritado, tão irado. No fim das contas, né, o alvo final das nossas emoções é o próprio Deus. Em vez de você se submeter à agenda da providência, que é a providência que conduz a nossa vida, não se engane, o seu trânsito não foi aleatório. Deus está guiando a sua vida no engarrafamento, quando o elevador fica preso por falta de energia, quando acaba o gás justo na sua hora de fazer o almoço. A providência conduz a nossa vida em tudo. Mas você está tão irritado com aquilo que você chega no trabalho e diz, quer saber, não dá para fazer mais nada. Então, agora eu vou ficar aqui no Instagram, ou eu vou ali beber água e ficar conversando com o pessoal. Você procrastinou, deixou de fazer as outras responsabilidades que você tinha no dia, porque você estava tomado pela ira. E para aplacar a ira, você procurou muito mais alguma outra pequena coisinha que trouxesse para você um senso de recompensa, do que você reorganizar o coração e dizer, ok, eu vou trabalhar agora nas coisas que eu ainda posso fazer dentro do tempo que Deus me deu. Então, a preguiça seria uma escolha. Aquilo que não me motiva, eu não faço. E aí eu falo que eu tô cansada. Em parte, sim. É verdade que existem pessoas que estão tão cansadas e tão esgotadas que realmente elas não têm mais energia para cumprir determinadas tarefas. Então, e aí, por isso eu também faria essa distinção. Às vezes a gente pode chamar isso de preguiça, mas às vezes é realmente um esgotamento, é um cansaço real. A pessoa não... Imagina, você passa o dia tendo reuniões e aí chega a noite e, sei lá, tá com a sua pia tá lotada lá. Você sabe que tem que fazer aquilo, tem que limpar, né, lavar a louça, mas às vezes você não está no seu melhor momento. Então, a louça vai precisar ser lavada em algum momento, mas você pode tomar a decisão de dizer, amanhã eu vou lavar essa louça, amanhã pela manhã eu faço isso, hoje eu estou muito cansado. Então, isso não é necessariamente preguiça, isso é uma gestão de energia que a gente vai fazer. Para mim, a preguiça tem muito mais a ver com esse fato de que você tem as condições, você tem as possibilidades, mas você, por egoísmo ou buscando recompensa imediata e prazer fácil, você diz, eu não vou fazer aquilo que me desgasta.
Muito bom. Muito bom, pastor. E até para aproveitar aqui, ó, só pra gente mostrar a capa do livro, ó, aqui, ó, produtividade Amei redimida. esse verde, por favor. Né? Esse verde é muito... Tá em moda, né? Tá em alta. Tá em alta. A gente tá com o Tá nosso linda Juan essa aqui capa. do lado, né? O grande... Ele conhece muito sobre moda, sobre cores. Então, Paleta de paleta cores de assim. cores, tudo assim é com ele. Aí ele... Essa cor tá em alta, né, Juan? A cabeça dele. Combina com você? Essa é a cor. Mas é bem bonito, assim, o livro. O livro foi muito bom porque ele mostrou duas coisas pra mim. Eu tava num momento, quando eu li esse livro, super produtivo, assim, me achando, né? Porque eu tinha muita coisa pra fazer. Não que hoje mudou alguma coisa, pelo contrário. Aumentou mais ainda, que até casamento estamos planejando, né? Mas É bênção. é uma bênção, mas é muita coisa. Então, a gente pega e vê dessa forma, como a gente acha que não consegue dar tempo de tudo. Então, por exemplo, até as tarefas que deveriam ser do ordinário, do cotidiano, que são um devocional, uma leitura bíblica, que é uma obrigação nossa, que a gente tem que ler, mas a gente não pode ler só por ser uma obrigação. E a gente acaba fazendo isso. Como a gente consegue gerir para que isso não seja só no automático? A gente realmente precisa reorganizar o nosso coração, o que eu chamo aí de alinhamento do coração, né? E passar por um processo intencional de reorganização da nossa agenda também. Então, de fato, se nós simplesmente vivemos a vida sem intencionalidade, é o que acontece quando você, aqui em São Paulo, né? Quando você desce do metrô e tem que subir a escada rolante ali, a certa altura você só está sendo empurrado ali pela multidão, né? Você só vai. Então, uma decisão intencional seria aquela que diria, peraí, eu vou dar uma parada aqui, deixa eu primeiro observar o fluxo e deixa eu decidir o modo como eu vou entrar no fluxo. Então, de fato, existem momentos na vida que são momentos mais rápidos. Existem momentos de correria. Então, quando você está no início da sua vida profissional, você vai ter que ralar muito mais do que um cara que já está estabelecido no trabalho. Às vezes, para conquistar uma posição ou para conquistar a confiança do seu chefe ou dos seus colegas de trabalho, você vai ter que dedicar algumas horas a mais ou vai ter que fazer algum esforço adicional. Isso faz parte da vida. Em outras épocas, em outras gerações, os nossos pais e avós tiveram que passar por isso também. Existem estações da vida nesse sentido. Quando você é pai de filho pequeno, não tem jeito, você vai dormir menos do que o normal. Isso faz parte da vida. Mas existe algo da nossa caminhada que a gente está simplesmente sendo levado pela enxurrada. E sendo levado, a gente vive essa vida no automático, sem pensar, só correndo, só cumprindo tarefas, sem pausa, sem respiro, sem contemplação. Então, a gente vai precisar de momentos em que a gente tem que parar, dar um passo para trás, olhar para a nossa agenda e dizer, peraí, será que eu estou pegando mais coisas do que eu realmente deveria pegar? Olhar para a minha rotina do dia. Será que essas rotinas que eu tenho cumprido aqui no dia verdadeiramente apontam para um coração que descansa no Senhor ou para um coração que está tentando provar a si mesmo, ganhar a sua validação pessoal pela conquista do sucesso? Um coração que está tentando impressionar pessoas ou que está tentando, sei lá, compensar por alguma carência ou por algum pecado. Então, todas essas perguntas a gente precisa parar para fazer e, a partir daí, diante do Senhor, pedir sabedoria para dizer, Deus, me ajuda a reorganizar a minha vida. Então, dentro desse processo, vamos dizer assim, eu trabalho no livro essa dinâmica. Primeiro você passa pelo alinhamento do coração. Você tem que sondar o seu coração diante de Deus, porque por trás das nossas lutas com a produtividade existe um coração desalinhado. Nossas motivações são confusas. Então, até quando a gente hoje diz, né, a vida está muito corrida, tem uma mistura. A gente reclama e, ao mesmo tempo, se orgulha disso. Existe um certo orgulho em dizer, não, minha vida está corrida, estou cheio de coisa para fazer, né? Porque a gente pensa que isso é uma espécie de validação pessoal ou um senso de importância. Então, a gente precisa passar por esse processo de avaliar o coração diante de Deus. Depois disso, a gente precisa passar por um processo de reorganização dos nossos métodos. Aí sim, às vezes, parte do problema é que nós temos métodos ruins de trabalho. Então, se você tem um arquivo para distribuir para os seus alunos ou colegas de igreja,
certamente o melhor método hoje não vai ser pegar um mimeógrafo e fazer folha Nossa, por eu folha. lembro disso. Meu Deus. Vocês não sabem o que é isso. Eu sei, né? Como se fosse 45 anos, né, Thalita? Mas a geração Uma Z que coisa- tá assistindo aí... Eu sofro preconceito porque eu nasci em 2000, tá? Eu não- Nossa, não você nasceu em aceito, 2000, assim. tá? É verdade. É um bebê, cara. É um bebê. Mas enfim, mimeógrafo era a máquina de Xerox do Nossa, o mundo cheirinho de antigo. álcool. Era muito Você Era muito bom. Tinha tinta, Pegava a folhinha assim, ó. álcool, e aí você rodava. Ficava só que- Aí eu Roxo. sei o que é. Eu só não sabia que tinha esse nome. Exato. Alcancei. Então, Entendeu? então, hoje você tem impressora. Uhum. Então, um método mais adequado, mais rápido, que vai poupar energia e tempo, é utilizar a impressora para imprimir e distribuir esses papéis. Algumas coisas a gente está fazendo com a metodologia errada, mas primeiro é o coração que tem que ser tratado. Então, coração, metodologia, e aí sim pensar e reorganizar isso para uma vida no longo prazo. A gente vai precisar repensar como é a nossa caminhada no dia a dia, como é que é a nossa caminhada semanal e como é que é a nossa caminhada em termos de ano ou de vida mesmo, para onde a gente está apontando, né? Lá no fim, talvez a questão fundamental seja qual é a resposta que a gente dá para a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, né? Qual é o fim principal do homem? Então, na nossa cultura, a gente está respondendo: o fim principal do homem é conquistar o sucesso pessoal por meio da correria e do esforço próprio. Mas a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele, né? E desfrutar dele para sempre. Exato. Até para isso, pastor, para a gente conseguir cumprir essa palavra, a gente precisa também saber descansar, né? Como o próprio Deus descansou no 7º dia. Mas como a gente descansa dessa forma, já que a gente tem uma rotina muito corrida? Aham. E eu já vou encaixar outra pergunta. Um descanso é, por exemplo, assistir uma série com sua esposa? É um tipo de descanso? Porque lá você seu cérebro pode estar trabalhando de outra forma. Ou com seus filhos, ou alguma coisa do tipo. Ou o seu descanso também pode ser quem você que é pai. Um descanso com seus filhos, passar um tempo com seus filhos. Isso é uma forma de descanso? Tá, vamos lá. Então, na procrastinação, a gente pensa que muitas vezes está descansando, quando na verdade não está. A gente está só recebendo mais estímulo e daí a gente nem descansa e nem faz o que deveria ter feito. Então, termina o dia, você está duplamente cansado, porque você olha a lista de tarefas não cumpridas e você não está revigorado, porque você passou o dia só, enfim, se alimentando de redes sociais, né? Existem descrições diferentes. Agora mesmo, a Luísa Nazaré estava dando a palestra e dizendo para a gente, né? Nós confundimos descanso com consumo e com distração. Então, hoje a gente pensa que descansar sei lá, jogar um videogame, ou assistir uma série, ou um filme, ou alguma coisa assim. Não necessariamente é, mas também pode ser. Então, o que eu diria? Descanso envolve a pausa intencional e envolve atividades que revigorem a energia. Descanso envolve contemplação, celebração e adoração. Então, há diferentes camadas. Então, no dia de descanso, vamos pensar assim, biblicamente, né? O dia do Senhor. O que acontece ali no dia do Senhor? Biblicamente, o dia do Senhor é um dia de adoração. E por que isso é importante? Porque esse é o nosso verdadeiro descanso. O tema de descanso na Bíblia está diretamente conectado à nossa permanência em Cristo. Então, especialmente para quem é pai, mas também vocês, né, mais jovens, já devem ter experimentado assim, vai ter um feriado, nosso tempo de descanso, vamos fazer uma viagem, vamos para o litoral. E aí você volta da praia mais cansado do que você estava aqui, né? Então, não necessariamente fazer uma viagem é um tempo de descanso. Pode ser um tempo de distração ou pelo menos de um descanso da atividade que você fazia, né, normalmente. Mas não necessariamente você volta mais descansado. Mas existem atividades que servem para revigorar a energia. Então, elas não são exatamente um descanso, mas elas revigoram. Então, quando eu paro o meu trabalho, ali no fim da tarde, e vou brincar com os meus filhos, isso faz parte da minha rotina, né? E aí, na minha programação semanal e na minha programação diária, tem lá na minha agenda, né, brincar com os filhos,
porque eu sei que se eu deixar a coisa só rolar, eu não vou ter esse tempo, eu tenho que reservar tempo para isso. O tempo que eu tenho com os meus filhos é brincadeira, é cansaço. Às vezes eu vou correr com eles, eu vou subir numa árvore, eu vou fazer alguma coisa que pode ser cansativo em alguma medida, mas para mim é um tempo de restauração. À noite é a mesma coisa. Não todas as noites, mas algumas noites da semana, a minha agenda já está lá, tempo com Ivonete. E aí o meu tempo com a minha esposa, normalmente a gente senta, faz alguma coisa para lanchar, né? E a gente abre o computador e assiste um episódio de uma série, né? Então, normalmente alguma série de bobagem. Agora a gente está reassistindo uma série chamada Psyche. Não sei se vocês já assistiram. Ah, já ouvi falar. É de um cara que tem um grande... Não vou dar spoiler, mas é uma série antiga, né? Mas é um cara que tem um grande poder de observação e ele resolve, então, muitos casos criminais com o poder de observação. É muito parecido com The Mentalist, né? Isso que eu ia The falar. Mentalist é uma cópia de Psyche. Psyche veio antes, e até na Uhum. série eles zoam The Mentalist, eles mencionam The Mentalist zoando. Legal. E aí, como Eu ninguém gosto, acredita sério, que ele resolve pelo poder de observação, ele decide dizer que ele é um vidente e resolve por esses poderes. Mas é isso. De certa forma, a gente está sendo estimulado ali, porque a gente está assistindo uma série. Mas é o tempo que eu estou sem compromisso. Meu compromisso é com a minha esposa, e a gente está ali simplesmente lanchando e assistindo alguma coisa. Então, isso é descanso. Descanso pode envolver um filme, pode envolver jogar um videogame, pode envolver fazer uma viagem, mas nem sempre será isso. Se eu confundir descanso sempre com estimulação, por vezes eu posso sair desses períodos mais cansado do que eu estava antes. Então, vai demandar pausa, vai demandar mudança de ritmos, vai demandar focar minha atenção em Cristo como descanso final e vai demandar também contemplação e celebração. Como lá, né? Deus viu que tudo que havia criado era bom e descansou. Então, a gente pausa e olha, e mesmo que as nossas obras estejam inacabadas, ou, sei lá, o trabalho que você está fazendo para a universidade, a aula que você preparou para dar, o podcast que você tinha que editar, sei lá, ainda não está completo, mas você já consegue parar um pouquinho e dizer, pô, isso aqui está ficando legal, isso aqui é bom, né? Então, esse é um tempo de pausa e de revigorar as energias. A contemplação é algo importante, né? Porque tem muita gente que é perfeccionista e vê um pequeno defeito, mas que deu tudo certo no final, não, ficou ruim só por causa disso, né? E isso também seria uma forma de não aproveitar ou de não ter essa contemplação, né? Exato. A nossa luta, também foi mencionado isso na oficina da Larissa. Eu achei muito legal, porque eu menciono muito isso também. A nossa grande luta é que nós não aceitamos que nós somos criatura e não criador. E aí, porque... É difícil, né? Tapa. E porque nós não aceitamos que nós somos criatura, a gente quer ter a perfeição do Criador. Então, eu quero fazer a aula perfeita, eu quero fazer o sermão perfeito, o aconselhamento perfeito. Enfim, eu estou confessando pecados aqui, né? Eu quero fazer as coisas perfeitas. Mas quando eu entendo que a perfeição só cabe ao Criador, e quando eu entendo que eu sou criatura, eu posso tirar esse fardo dos meus ombros e dizer, olha, Deus usa até as minhas coisas imperfeitas para a sua glória, né? No fim das contas, Deus usa vasos de barro para que a preciosidade do Evangelho seja exibida em nós. Então, Deus usa gente imperfeita para ajudar a gente imperfeita. Por isso, ainda que tenha uma falha naquilo que eu faço, e vai ter necessariamente, eu posso desfrutar de contentamento, de alegria e contemplar com gratidão, porque por meio das coisas imperfeitas, Deus está fazendo a sua obra. Amém. Pastor, e até para aproveitar a última pergunta aqui desse bloco, a gente sabe que a leitura e a oração é algo importante no dia a dia, né? E nas nossas fases das nossas vidas, a gente tem que fazer isso sempre, pelo resto das nossas vidas. Mas vai passando, por exemplo, a maioria dos jovens aqui estuda e trabalha no mesmo tempo. Talvez não tenha uma família para cuidar. Mas ele precisa ter essa oração, esse momento de oração e de leitura. Como a gente consegue ter isso, ter esse tempo? E como é possível ter isso sem ser uma forma de algo no modo automático? Precisa contemplar esse momento também. Legal. Isso passa por uma revisão da nossa compreensão mesmo, da necessidade.
Então, por exemplo, nós assimilamos que nós temos uma necessidade de escovar o dente. Ninguém vai querer falar com a gente se a gente não escova o dia logo no início. E eu sou noivo de uma dentista, se eu não fizer isso. Ixi, aí é problema duplo. Nós entendemos que nós temos a necessidade de fazer as refeições. Né? O nosso corpo grita. A nossa alma também grita. Só que, muitas vezes, por causa da correria, a gente não escuta isso. O corpo é mais fácil de você ouvir porque você sente a dor física. A alma gritando, nem sempre você consegue perceber. Ela vai se manifestar na desmotivação, no isolamento, na falta de ânimo para as coisas de Deus e coisas assim. Então, eu preciso entender que leitura bíblica, tempo com Deus, é uma necessidade. Não é um luxo, não é sei lá, uma atividade qualquer. Não, é uma necessidade. Então, se eu entendo que é uma necessidade, eu preciso que a minha agenda do dia seja organizada em torno das minhas necessidades e não o contrário. O que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente primeiro vê as demandas do dia e aí, se sobrar tempo, eu tento encaixar um tempinho aqui para ler Bíblia e para orar. Sim, e é muito louco isso, porque eu passo por isso, né? Eu vivo uma briga constante entre saber o que fazer e deixar de lado e fazer essas coisas que aprendi agora que não é descanso, tá? Ficar na rede social não é um descanso. Muitas das vezes, ali, eu cheguei do trabalho, ao invés de eu orar, ler a palavra, eu quero descansar. Então, o meu descanso vai ser para ficar ali na rede social, procrastinando. E depois vem uma culpa, né? Vem algo muito forte, tipo, poxa, eu não fiz o que eu deveria fazer. Só que aí já é tarde demais também para fazer, já é 2h da manhã, já não tenho tempo mais, tenho que acordar cedo. Então, isso acaba virando um ciclo, né? Exato. Eu tô falando por mim, mas eu sei que não só sou eu, todo né? mundo tá. Que vive Não dessa só. forma. Então, eu gostaria de saber uma forma para quebrar esse ciclo, sabe? Para parar também de se culpar, porque é errado. Sim. E colocar isso em prática, em ação. A mudança, né? Porque a culpa, ela não gera nada, se você só tem culpa, né? O que eu fiz na minha experiência, né? Hoje eu tenho duas crianças, né? E elas acordam muito cedo, especialmente o Matias. Não interessa a hora que ele dormir, ele acorda cedo. Nossa. Então, É algo que o Senhor está trabalhando no meu coração para a maternidade. Então, Complicado. Então, o que estava acontecendo comigo? Eu acordava e a casa já tinha demandas, né? Eu já acordava atrasado. Na ativa, já já. tinha demanda, né? Menino querendo café da manhã, querendo isso, querendo aquilo. Então, eu entendi que acordar já apressado não fazia bem para o meu coração. E eu creio que não faz bem para ninguém. Então, daí eu tive que tomar uma decisão. Então, a minha decisão foi: eu vou acordar antes da casa. Eu vou me esforçar para acordar, nem que seja meia hora antes de todo mundo, para que ali, naquela meia hora, eu tenha meu tempo com Deus e eu comece o meu dia num ritmo ajustado. Eu não seja empurrado pelas demandas do dia, mas eu possa entrar nas demandas do dia intencionalmente, dizendo: ok, meu coração está preparado, agora eu quero fazer isso. Então, para algumas pessoas, eu iria sugerir isso. Às vezes você consegue acordar 15 minutinhos mais cedo ou meia horinha mais cedo para ter o seu tempo de leitura bíblica, meditação e oração. Eu sugiro começar com essas 3 disciplinas básicas. Um problema é que a gente é perfeccionista. Então, a gente pensa assim: não, se eu não tiver 1 hora para fazer minha devocional, então não vai valer e tal. Não. até mesmo isso acaba virando desculpa, né? Exato. Pai, como eu só tenho 15 minutos antes de sair pro trabalho, eu vou deixar isso para fazer quando eu voltar do trabalho. E aí volta cansado. Exato. E o ciclo se repete. Então, o que eu digo, especialmente se você está começando ou recomeçando depois de muito tempo parado, usa a estratégia 5-5-5. 5 minutos de leitura bíblica, 5 minutos de meditação bíblica e 5 minutos de oração. Assim você... O mais importante é primeiro você firmar o hábito, depois você vai aperfeiçoar. Você aumenta o tempo, você reorganiza as coisas, mas começa assim. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Pastor, o senhor confessou seu pecado, eu vou começar o meu. Não, aqui não dá nem pra falar na terceira pessoa nada aqui, né? Não dá. Vamos dar o nome do podcast para confessionário. Nossa, sim.
Quantas vezes a gente dá, né? Meu Deus. Mas é porque, assim, eu acho que acredito que seja por essa questão do excesso de estímulos. Isso afeta muito a memória também, né? Então, a minha memória, ela não é das melhores. E eu gosto de, na minha devocional, e aí eu me perco mesmo no horário. De, tipo assim, pegar um caderninho, eu leio que seja um versículo, mas aí eu vou escrevendo, eu vou pensando, eu vou meditando, eu vou orando, aí eu escrevo mais um pouco. Então, às vezes, eu me perco nisso, no sentido de ficar mais de 1 hora, às vezes fico 2 horas. Mas aí, esse pensamento que a Thay falou é um que eu tenho. Tipo, eu gosto desse tempo. É um tempo que eu gosto. Mas eu acordar 2 horas mais cedo não é uma realidade. Eu vou ser bem honesta, não é uma realidade. Então, assim, como que... Porque o senhor falou de 5 minutos. 5 minutos pra mim, eu consigo fazer. Mas vai dar 10 minutos, eu já não lembro mais. O que eu li. Entendeu? Tipo, depois da primeira aula já era, já foi. Sim. Então, o que eu faço? Essa foi uma pergunta pessoal, tá? Foi uma pergunta Então, pessoal. aconselhamento Sai pastoral do aqui. roteiro, Hein? rapidinho. Não, tem uma frase, eu acho muito legal, que ela diz assim, eu não lembro de quem é. Ela diz assim, a gente superestima o que a gente pode fazer em 1 ano e a gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos. Então, é ótimo. Se você tem 1 hora, 2 horas para fazer devocional, faça, não tem problema. Mas pensando do ponto de vista da sustentabilidade, a maioria das pessoas não vai ter. E aí, a gente precisa aprender a pensar no longo prazo. 1 hora de devocional ou 2 horas de devocional fazendo hoje e só conseguindo fazer isso de novo daqui a 3 meses, não é suficiente. Mas, vamos pegar o seu exemplo, né? Imagina um aluno de inglês que dedica 6 horas para estudar e aí ele mata o livro estudando. Só que ele só vai pegar no livro de novo daqui a 3 meses. Ele vai aprender inglês? Não. Não vai. Então, quando eu penso na vida com Deus como um relacionamento contínuo, realmente 5 minutos é muito pouco de leitura bíblica. 5 minutos de oração é muito pouco. Mas 5 minutos num dia, 5 minutos no outro dia, 5 minutos no outro dia, em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, o efeito cumulativo de me alimentar todos os dias da palavra de Deus, de cultivar o hábito de falar com Deus todos os dias, pode redirecionar o meu coração de uma forma muito poderosa. Então, eu entendo o que você fala porque eu tenho mesmo... isso é parte do perfeccionismo. Eu quero fazer o estudo bíblico perfeito, eu quero o devocional perfeito. E 5 minutos não dá para ser perfeito, né? Então, até no meu caso, eu tive que me disciplinar de uma forma tal que eu coloco um timer. Hoje eu não uso o 555 porque eu dedico um pouco mais de tempo. Mas eu tenho tempo de leitura bíblica, eu tenho tempo de meditação bíblica e eu tenho tempo de oração. Então, quando o timer aponta, eu paro e mudo a tarefa, porque eu vou querer fazer perfeito. Só que se eu fizer perfeito, nunca vai ser perfeito. Na sua visão, né? Se eu dedicar demais tempo disso aqui, vai faltar tempo para esse outro aqui. E aí eu vou começar a me perder. E aí eu vou ser levado pelas minhas preferências e não pelas minhas necessidades. Então, eu me submeto ao tempo, ao timerzinho chato que fica gritando no meu ouvido, dizendo, vai para a próxima tarefa. Mas isso é muito melhor para o meu coração. Então, eu acho que é por aí. Pastor, eu vou fazer uma pergunta pessoal. O senhor... Aconselhamento bíblico. Todo mundo tirando a casquinha aqui do podcast para fazer senhor. aconselhamento bíblico. O senhor, quando você separa seu tempo para, por exemplo, fazer seu devocional, tem muitos pastores que gostam de aproveitar seu devocional e já, talvez, preparar um sermão. Ou o senhor é do tipo que, não, meu momento de devocional é meu e com Deus. Não preciso compartilhar com a igreja. Ou se eu separo o tempo ou não, se eu faz no mesmo período. Eu prefiro fazer diferente. Porque uma tentação no meu coração é usar a Bíblia só como ferramenta de trabalho. Então, eu preferi separar. Então, no meu devocional, o que eu faço? Eu cultivei uma rotina matinal. Então, qual é a minha rotina matinal? Veja, não é uma regra, né? Você não precisa fazer isso, mas eu estabeleci essa rotina. Então, me ajuda a ter um senso de caminhada diário. Então, eu tenho um tempinho de leitura bíblica e agora eu estou seguindo um plano de leitura bíblica para ler o Novo Testamento em 90 dias. Né?
Então, Pois tô me fazendo passa. Então, eu tenho um tempo de leitura, aí eu tenho um tempo de meditação, aí eu tenho um tempo de oração. Depois desse tempo de oração, eu tenho um tempo de uma leitura de um livro, de alguma coisa de área do meu caráter e do meu coração que eu quero trabalhar. Então, agora eu estou lendo um livrinho lá sobre ansiedade. Então, eu estou ministrando o meu coração. Pouquinho tempo. Depois eu tenho um tempinho de diário. Então, eu faço anotação do diário. E assim eu estou fazendo, vamos dizer, estou levando 50 minutos mais ou menos, fazendo 5 coisas e dia após dia, alinhando o meu coração e trabalhando para que no longo prazo eu caminhe numa direção própria. Depois, dentro do meu bloco de trabalho normal, eu vou ter o tempo lá da igreja e no tempo da igreja eu vou ter o tempo de preparação de sermão. Então, vai ser um bloco separado. Eu ainda quero fazer isso de uma forma devocional, mas o meu olhar é um olhar mais voltado em como é que eu vou estruturar isso dentro de um sermão, dentro de um discurso, alguma coisa assim, né? Então, eu quero fazer o meu devocional separado para que eu não tenha que pensar em nenhum outro compromisso de apresentar para ninguém. Eu não quero pensar nisso como uma tarefa, mas como um movimento relacional verdadeiro. Né? Isso vai gerando um prazer, né? Como o senhor falou, a gente começa em 5, talvez até aumente, né? Você separe mais tempo, porque isso vai gerando um prazer em você. Né? A princípio, a gente não tem uma motivação. Tipo, se a gente não tem motivação, a gente não faz. Logo, lê a Bíblia, às vezes, tô cansado, não sei se isso... Então, às vezes, a gente tem que fazer sem motivação, né? Exatamente. E essa questão de motivação é interessante porque a gente pega para a nossa vida diária e acaba que a gente fica menos produtivo por não ter motivação de fazer as coisas que deveríamos fazer. Né? E como os especialistas hoje falam muito sobre detox, né? Detox de dopamina. Tipo, procurar fazer aquilo que é necessário e não somente aquilo que lhe dá prazer. O que é que o senhor acha sobre esse detox de dopamina? Funciona realmente? E para um cristão, funciona? Olha, a gente tem um livro chamado Nação Dopamina, né, da Anna Lembke. Ela não é cristã, mas é um baita livro, assim, traz pra gente muitos insights, inclusive para aplicação na vida com Deus. Então, uma das coisas que a dopamina, ou essa dependência de dopamina que a gente tem hoje faz, é nos acostumar com prazeres fáceis e imediatos. Então, quando eu penso no celular, é o exemplo máximo disso, né? Então, eu consigo rapidamente aqui ter uma recompensa girando o feed do meu Instagram ou do TikTok. E quando isso acontece uma vez, tudo bem. Mas lembra do que eu falei do efeito cumulativo? Então, os 5 minutos que a gente não separa para ler a Bíblia todos os dias, a gente separa quase meia hora, 1 hora todos os dias para ficar zapeando, né? Então, a gente se torna dependente de um prazer fácil. E o que isso causa em nós? Isso dificulta em nós o esforço para ter prazeres que demandam tempo, energia. Então, eu estou tão acostumado a receber uma dose rápida, imediata e fácil de dopamina mexendo no celular, que agora parar em silêncio para ler um texto que muitas vezes é uma genealogia. Números. Números. Isso se torna uma tarefa difícil, pesada. Então, parte do problema é pesado porque meu coração está no lugar errado, eu ainda não entendi as riquezas que existem na palavra de Deus, eu ainda não entendi que quando eu abro a Bíblia é Deus que está falando comigo. Se eu entendesse isso, não teria nada mais importante, nada mais precioso, nada mais urgente, né? Mas também tem esse aspecto de que o meu sistema, né, o equilíbrio de esforço e prazer está descompensado. Então, deixar isso ou fazer um detox pode ser muito importante para eu redescobrir a motivação e a alegria para fazer tarefas que demandam tempo e energia. Então, uma das coisas que eu sugiro e eu tento aplicar pessoalmente para mim, na primeira hora do dia, eu não mexo em celular. Então, primeira hora do dia, a leitura bíblica que eu faço é com a Bíblia de papel, para eu começar o dia num ritmo mais real, né? O ritmo das telas é diferente, ele é acelerado. O brilho dos pixels é diferente do brilho da vida, de você olhar uma pessoa, né? Então, eu
uma dica básica seria: não comece o dia com o celular, comece o dia com um papel, um bloco, uma caneta, e fazer isso na presença de Deus. Algumas pessoas que estão muito carregadas, talvez precisem aí de um detox, talvez eu precise de alguns dias com o celular trancado, ou com o celular com o meu cônjuge, e ele vai me dizer se tem alguma mensagem importante que eu preciso responder ou não, ou um amigo de confiança, para eu redescobrir e recalibrar as coisas. Sim, isso é muito importante. Sair dessa dependência. Não só deixar o celular, porque quando você pegar, você vai gastar 10 horas pelo tempo que você não gastou, mas realinhar o seu coração, né? É isso aí. Procurar prazer nas coisas do Senhor, porque quando você voltar, você vai sentir mais prazer em ler do que estar no próprio celular. Muito bom. Aproveitar esse tempo para contemplação mesmo, né? Do tempo, de tentar aproveitar. E todas as coisas que produzem um prazer mais significativo demandam tempo e energia. Então, comunhão, né? Sentar à mesa com amigos... É verdade. Leva tempo, né? Você conhecer alguém, cultivar intimidade. Criar filhos. Isso vai demandar tempo, vai demandar energia. Então, o que acontece? É muito mais fácil eu me fechar no videogame. Eu vou ter um prazer muito mais rápido, muito mais imediato, mas muito mais pobre. Né? Não sei se alguém de vocês é da nutrição, mas carboidratos, você tem diferentes tipos de carboidratos. Né? Você vai receber carboidrato, mas você pode ter de uma fonte ruim, ou você pode ter de uma fonte boa. Você pode ter carboidrato comendo Doritos, ou você pode ter comendo uma comida natural, que foi, né, feita dentro do tempo certo, do jeito certo, enfim. Eu amo Doritos, tá? Eu também, não. Mas tem que equilibrar, porque comida é difícil carboidrato. E só fazendo uma última pergunta, assim. A gente gosta de servir na igreja, você comentou sobre isso, e a gente às vezes acha que tá descansando, mexendo no celular, mas a gente acaba mesmo assim se sentindo desgastado quando tá procrastinando ou fazendo muitas atividades. Como podemos conseguir encontrar esse equilíbrio, assim, para que a gente não sirva de uma forma desgastada? Porque não sei se é correto, por exemplo, eu preciso ir pra igreja, tô cansado, mas eu preciso servir porque eu me comprometi com isso. Como a gente consegue ter esse alinhamento ou saber dizer não ou não nesse sentido, né? A gente precisa entender que servir e trabalhar é se desgastar. Então, desde Gênesis 3, né, desde a queda, o princípio é: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, quando eu falo sobre viver uma vida verdadeiramente produtiva, ou ter uma produtividade redimida, e se livrar desse peso, desse fardo, eu não estou dizendo que a gente vai viver uma vida ideal, em que a gente nunca mais vai sofrer, nunca mais vai se cansar. Não, o cansaço faz parte, o desgaste faz parte. E o amor demanda desgaste. O amor bíblico, ele sempre envolve uma camada de doação. Então, é pensar menos em mim, é negar a mim mesmo de alguma forma para o bem do outro. Então, algum desgaste precisará acontecer no processo. Porém, existe um limite e um nível daquilo que é saudável e aquilo que não é. Então, em alguns sentidos, existem pessoas que são egoístas, que só pensam no seu prazer imediato, pensam na sua... se colocam no centro de tudo, e essas pessoas vão usar a justificativa de que estão muito cansadas e assim não tem tempo para servir na igreja e tal. Para essas pessoas, a gente vai precisar confrontar e dizer: você não tem tempo para a igreja porque você gastou todo o seu tempo e toda a sua energia com você mesmo, né? Então, isso fala sobre onde está o seu coração. Existem outras pessoas que já se dedicaram muito, servindo ao Senhor, servindo aos seus irmãos, e agora estão num período de esgotamento. E para essas pessoas, a gente não vai botar mais um peso sobre elas e dizer: você tem que servir, senão você está pecando. Não, você vai dizer para elas: irmão, acho que agora é a hora de você sentar, só se alimenta no culto, só recebe, descansa um pouco, depois que você recuperar, você volta a servir. Então, há pessoas diferentes, com motivações diferentes e momentos diferentes da vida, né? Eu não vou cobrar de uma mãe que está cuidando do seu filho pequeno que ela esteja participando de todas as reuniões da igreja e que ela esteja no mesmo pique de serviço de um jovem que só está na escola, de um adolescente, sei lá, só está na escola. Não, esse adolescente... Embora, né, hoje os adolescentes também estão sendo sobrecarregados de atividades, xadrez, francês, balé, inglês, estudo para o Enem, preparativo para cursinho, isso aqui.
mas há estágios diferentes, motivações diferentes, e eu devo ser sensível a essas realidades. Então, se você está ouvindo, né, acompanhando esse podcast, e você está num estágio de sobrecarga por pressão da sua liderança, ou até por pressão própria, eu não posso parar, porque senão eu estou pecando contra Deus, talvez seja o momento de você pausar para reavaliar, pelo menos, e dizer, eu estou servindo do jeito certo e pelas motivações certas? Às vezes a gente serve porque a gente quer comprar a graça de Deus. Você não vai conseguir, você vai morrer de servir, você não vai comprar a graça de Deus, porque o preço é impagável. Às vezes você está servindo porque você quer compensar os seus pecados. Então, é melhor parar de pecar do que tentar compensar. Você não vai conseguir crer em Cristo, porque é somente pela obra de Cristo que os nossos pecados são pagos. Então, pausa, reavalia. Talvez você esteja abraçando mais serviços e ministérios do que você pode. Então, estabelece prioridades. Então, minha prioridade é servir a Deus dentro do contexto da minha família. Quem não governa a própria casa não pode ser presbítero na igreja, por exemplo. Então, a própria Bíblia já estabelece a família como uma prioridade. Depois disso, a minha comunidade de fé. Então, realmente, dentro dessa escala de prioridades, como é que está o tempo e a energia que eu estou dedicando para a minha comunidade? E aí, em terceiro lugar, o meu trabalho, os meus projetos pessoais e outras coisas assim. A dificuldade é que hoje a gente coloca os nossos projetos pessoais em primeiro lugar, e fica disputando aí entre família e igreja, né? A reorganização dessas prioridades, segundo a palavra de Deus, pode dar para a gente mais sabedoria, para a gente entender o que precisa dizer sim e o que precisa dizer não. Entender qual é a nossa fase de vida, e entender o que Deus pede de nós, eu acho que vai ajudar nisso. Maravilha. Muito bom. Bom, infelizmente a gente está acabando, então, só para fazer um merchan aqui, ó. Se você se sente esgotado, cansado, ou trabalha demais e não sabe mais ter o prazer, a contemplação do descanso, esse livro é para você. Leia, vale muito a pena. Pastor, muito obrigado. É uma bênção ter o senhor aqui com a gente. A gente está em tempo de conferência, é muito bom ter pessoas como o senhor por perto. Eu fico feliz de ver suas postagens, de acompanhar o senhor pela internet. O nosso Peaky Blinders pastor, né? Graças a Deus, muito bom. E é isso. É isso. Muito bom. Pode falar das redes sociais? Redes sociais, então, @Mocidade Pinheiros, @IPPinheiros, @IPPTV Oficial e... @Allen Porto. @Allen Porto. Com 2 L. Fã de carteirinha, né? Sabe já de gosto qual. muito, verdade. Inclusive, como você tem um livro, já pega esse pra mim. É muito bom, é muito bom. Esse podcast já serviu de Já serviu de aperitivo, merchan, né? mas- Você vê, no podcast eu já... Não, eu acho que eu vou ter que comprar um pra ele assinar pra mim, porque o meu é no Kindle, não dá pra ele assinar, infelizmente. Verdade, eu também tenho no Kindle. Eu poxa assino o vida. Kindle de vocês, não tem Precisa problema. Então fechou. É isso, Mas é pessoal. isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Deus tchau, abençoe pessoal. vocês. Muito bom. Tchau.